realmente é uma bênção. Então, Marcos 2, de 13 a 17, diz assim: De novo Jesus foi para junto do mar, toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O tema da mensagem desta manhã é perder para ganhar. Perder para ganhar. Nós vivemos numa época em que o ganhar é algo muito importante. Nós somos incentivados o tempo todo a ganhar. Jamais a ser um loser, um perdedor. E isso, muitas vezes, traz um peso muito grande para os nossos ombros. Você ter que ganhar, você ter que ser o primeiro. Eu estava lendo há uns anos atrás um artigo da revista Ultimato que falava sobre um problema que estava acontecendo lá no Japão com os jovens japoneses que estavam entrando assim num processo preocupante de depressão, a depressão se alastrando entre a juventude japonesa. E por quê? Porque eles não aguentavam mais terem que ser os primeiros naquilo que faziam. Então, não dá para você ser sempre o primeiro e ganhar sempre. E essa coisa é tão forte, né, na cultura japonesa. E aqui mesmo a gente, por exemplo, os jovens, ainda hoje, os jovens que vão prestar um vestibular, por exemplo, o jovem entra naquela sala lá do exame. Se ele já vê lá uns 3 ou 4 japinhas, ele já pensa, são 3 ou 4 vagas a menos, porque a dele já está praticamente garantida, porque eles são muito, muito disciplinados, enfim, essa coisa toda. Mas, então é isso, não dá para ganhar sempre. E por isso, então, eu quero pensar um pouco com vocês nesse sentido, perder para ganhar. E, evidentemente, que Jesus é sempre o personagem principal dos evangelhos, mas eu queria destacar aqui o discípulo que foi chamado, que é aqui chamado de Levi, e Mateus. Na verdade, Mateus é o nome apostólico. Aqui ele é chamado de Levi, em Lucas também é chamado de Levi, mas em Mateus ele é chamado de Mateus. Então, Levi seria o seu nome de infância, que significa unido, e Mateus significa dádiva de Deus. É o Mateus, o discípulo, o apóstolo de Jesus. Quem era esse homem? Quem era esse homem, o Mateus? Ele, de acordo com o texto, ele era um cobrador de impostos. Jesus, passando em frente à coletoria, né, um tipo de receita federal daqueles dias, ele vê ali o Mateus. E por isso mesmo, porque ele era um cobrador de impostos, ele servia ao Império Romano, que dominava e oprimia
a Palestina. Então, Mateus estava trabalhando para os inimigos, estava trabalhando para os invasores. E por isso ele era muito mal visto, como eram vistos os publicanos. E muitos deles eram desonestos, eram corruptos. E um grande exemplo dos publicanos aqui no Evangelho, você vai se lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu, aquele baixinho, que então sobe na árvore para ver Jesus, e Jesus manda ele descer, e diz, olha, quero estar na tua casa hoje. E Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e num determinado momento Zaqueu, segundo o Evangelho, era um homem rico, e ele era o chefe dos publicanos. E ele então diz para Jesus, Senhor, eu estou tomando aqui uma decisão, resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus então diz o seguinte, hoje entrou a salvação nessa casa, que no caso dele entrou através do bolso, a salvação. Então eram esses os publicanos. Os cobradores de impostos eram, então, odiados. Como eu acabei de dizer, muitos deles eram desonestos. Os judeus consideravam os publicanos impuros, indignos. Não era possível se conviver com eles. E olha só, Jesus está passando o trabalho daquele homem odiado pela sociedade, pelos seus compatriotas, e Jesus resolve chamá-lo. Apesar de todo um currículo negativo, apesar de um perfil adverso, Jesus resolve chamá-lo. O Mateus ele tinha muito a perder. Diante daquele convite de Jesus, ele tinha muito a perder. Diferentemente, por exemplo, de Pedro, João, André, que foram também chamados por Jesus, que eram pescadores. Se aquele empreendimento, se aquela empreitada com Jesus não desse certo, eles poderiam tranquilamente voltar para as suas profissões originais, poderiam retomar o seu trabalho de pescadores. Então, até aí tudo bem. No caso do Mateus, não. O Mateus, se ele deixasse o trabalho, ele não poderia voltar mais. E ele tinha um emprego, era um emprego rentável, ele devia ter bons ganhos através daquele trabalho, e diante dos romanos ele tinha prestígio. Então, era um trabalho estável, bom salário, estabilidade, era o que representava o trabalho do Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Mas se deixasse a coletoria, o trabalho, ele não teria mais como retornar. De modo que ele estava diante da possibilidade de perder muita coisa. Entretanto, o que a gente vê aqui no texto é o seguinte. Jesus passa ali, então, na frente da coletoria, está lá sentadinho o Mateus. Jesus diz o que para eles? Para ele, siga-me. E o Mateus diz, Senhor, espera só um pouquinho, eu estou terminando aqui umas coisas, eu preciso acertar aí, preciso passar lá no RH, né? Preciso ver como é que estão as coisas, enfim, eu preciso ver. Senhor, dá um tempo, né? Que depois, então, a gente conversa. O texto diz simplesmente o seguinte, ele se levantou e o seguiu. E aquela atitude do Mateus, que poderia representar um grande prejuízo para a sua vida, na verdade se transformou em lucro
grande ganho. Mateus escreveu um livro, não é verdade? O Evangelho de Mateus, onde foram registrados muitos dos ensinos de Jesus. Mateus escreve especialmente, é muito interessante a gente observar isso, Mateus escreve especialmente visando os judeus, muito preocupados com o ensino, com a lei, com os princípios. E Mateus então registra os ensinos de Jesus, especialmente aquele texto extraordinário do Sermão do Monte, do chamado Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, que é um texto maravilhoso. Depois, na escola dominical, a gente vai conversar um pouco sobre um trecho do Sermão do Monte. O texto, o evangelho que nós lemos, apresenta Jesus como um homem de ação. Marcos escreve especialmente visando os romanos, que eram homens de ação. Marcos é o evangelho mais objetivo. Lucas escreve pensando especialmente nos gregos. Os gregos eram aqueles que buscavam o tipo do homem perfeito, o homem ideal. E Lucas, então, apresenta Jesus como esse homem perfeito, esse homem ideal. E João é o evangelho universal. João escreve para todo mundo. João apresenta Jesus como Deus, o Filho de Deus. Muito bem, feita essa observação, o Mateus então escreve um livro. Mateus, ele vai adquirir uma fama, mundial, universal. Nós estamos hoje aqui, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre o Mateus. Evidentemente que jamais ele podia imaginar as coisas que viriam a acontecer. E aí que eu acho, gente, que tem uma coisa fundamental. Quando alguém se coloca por inteiro nas mãos de Deus, isso faz toda a diferença para o bem viver, para se viver uma vida que vale a pena ser vivida a cada dia. Olha só, Mateus simplesmente se levantou e seguiu a Jesus. Ele não questionou, ele não titubeou, ele não tergiversou, ele não pediu para Jesus esperar, ele se levantou. Nós agimos muitas vezes de forma diferente. A gente fica cheio de desconfiança, a gente fica cheio de desculpas para não atender certas palavras de Deus para a gente. Tipo, eis-me aqui, Senhor, envia o Gustavo, por favor. Porque eu não sei como é que vai ser. Às vezes a gente desconfia de Deus. Se eu disser realmente, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, o que será que ele vai fazer? Vai me mandar ser missionário lá no meio da Amazônia, sei lá, na África, lá na Sibéria, não sei. O que será que Deus vai fazer comigo se eu disser, Senhor, faz a tua vontade na minha vida? Mas Jesus ensinou isso. Me ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E como é que a vontade de Deus é feita nos céus? A vontade de Deus nos céus é feita de forma plena e perfeita e total. E quando eu oro, eu acho que essa deve ser a principal oração nossa hoje. Senhor, seja feita a tua vontade. Nós precisamos orar mais isso. Mas precisamos também dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, a começar da minha vida. Da minha vida.
quando Paulo descreve a vontade de Deus, lá em Romanos, ele diz o que sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus é o quê? É boa, é agradável, é perfeita. Então, por que é que eu não vou me colocar diante da vontade de Deus? Às vezes até a gente quer fabricar a vontade de Deus. Quer amoldar a vontade de Deus à nossa vontade. Eu me lembro. Bom, eu vou falar, mas isso aí já faz muitos anos. Ninguém né, vai saber, eu também não vou falar nomes. Mas eu encontrei eu estava vindo aqui para o satélite. Estava vindo para cá. Eu ia. Acho que eu dedicava uma manhã para ficar aqui, atender as pessoas. Eu estava vindo para cá, estava vindo de ônibus. E encontrei uma ela não era daqui, né? Mas encontrei uma jovem no ônibus. Pastor, tudo bem? Ela estava super feliz, né? E eu falei, poxa, mas que bacana, né? Você está bem alegre, bem feliz. Pastor, estou super feliz. Porque é o seguinte, eu tenho certeza de que eu vou me casar com fulano de tal. Tenho certeza que eu vou me casar com ele. Que bênção, que legal e tal. Eu falei, mas como é que você tem adquiriu essa certeza? Ela falou, pastor, aconteceu o seguinte. Essa noite, antes de eu dormir, né, na hora que eu fui deitar antes de dormir, eu fiz a seguinte oração. Senhor, se for da tua vontade que eu me case com ele, faça com que eu sonhe com ele hoje à noite. Ela estava apaixonada e, né? Claro que sonhou com ele. Então, mas moral da história, ela não se casou com ele, né? Então, aí não fica quem será que é, né? Mas não tem, já foi há muito tempo isso. Mas a gente quer muitas vezes fabricar a vontade de Deus, né? De acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos. Mas submeter-se à vontade de Deus é algo que só pode trazer lucro para a gente. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, ele diz algo extraordinário nessa sua carta. Olha só o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, Paulo compreendeu, isso está lá em Filipenses 3, 7, 8, se você quiser anotar aí e depois ler em casa, ok? Ele diz, olha, eu perdi tudo aquilo que para mim era importante, né? um título, Paulo era um intelectual, mas ele diz, eu encontrei algo muito maior que foi Jesus, seguir a Jesus, caminhar com Jesus. Então, o que era lucro para mim, eu considerei perda, e o que era importante, eu considero agora desimportante, porque eu ganhei algo muito maior. E às vezes a gente precisa saber perder certas coisas na vida. A gente precisa saber abrir mão de certas coisas na vida. Quando ele escreve aos Coríntios, a igreja lá dos Coríntios, não confundir com corintianos, tá? Porque imagina só uma igreja de corintianos. Uma igreja, né? Não dá. Eu sou corintiano, graças a Deus, mas imagina só, né? E a igreja lá dos coríntios é uma igreja complicada, uma igrejinha terrível, né? Eles haviam deturpado a própria Santa Ceia, tinham
problemas morais lá, horríveis. E brigas entre eles brigavam entre eles e não tinham capacidade de resolver essas questões pessoais lá entre eles. E o que eles faziam? Eles iam para a justiça para tentar resolver aquele problema. E Paulo, então, escreve muito bravo, inclusive, para eles: olha, é uma vergonha o que vocês estão fazendo. Vocês têm aí os seus problemas e ninguém está disposto a sofrer o prejuízo. Vocês sempre querem ganhar nas suas disputas e como ninguém cede, vocês acabam indo para a justiça para dar um péssimo, horrível testemunho para a sociedade. Que igreja é essa? Quem são vocês como igreja de Cristo? Estão fazendo isso com o testemunho, com a comunhão de vocês, por causa das suas brigas, porque ninguém quer ceder, porque ninguém quer perder, porque ninguém quer sofrer um prejuízo. E às vezes a gente tem que sofrer prejuízo na vida para ganhar algumas coisas lá na frente. Alguém tinha que sofrer o prejuízo para que o testemunho ganhasse, o testemunho da igreja, para que a comunhão prevalecesse. Entende? Perder para ganhar. Mas o Mateus, ele registra aqui no Evangelho palavras de Jesus que também são extraordinárias. Presta atenção no que ele diz aqui. Depois eu digo onde está. Você não precisa abrir agora. Presta atenção. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo: quem quiser ganhar a sua vida, ou seja, quem quiser levar a sua vida por conta própria, achando que pode dar conta disso, achando que pode viver assim autonomamente, vai se perder. Mas quem me seguir, quem se perder por mim, ou se perder em mim, se perder aí entre parênteses, quem se entregar para mim, esse vai encontrar o sentido da vida, o gosto pela vida. Perder? A gente vê exemplos de personagens bíblicos que, num primeiro momento, parecia que estavam perdendo muita coisa e acabaram ganhando até algo que não esperavam. Você pensar no caso de Abraão, né? Quando Deus vem e diz: Abraão, sai da sua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão foi outro que não ficou questionando. Abraão simplesmente arrumou tudo e partiu. Ele saiu da chamada zona de conforto, daquela rede de proteção, né, da família, dos parentes, dos amigos, e ele simplesmente foi. E o que aconteceu com Abraão? Sofreu prejuízo por causa disso? Claro que não. Se tornou o pai da fé. Um exemplo extraordinário. Todas as famílias da terra serão abençoadas pela sua vida. Perder para ganhar. Moisés poderia ter se tornado um faraó. Ele foi adotado pela filha de Faraó. A gente conhece a história do Moisés. Ele cresceu na corte egípcia. Ele aprendeu as coisas, ele tinha prestígio. Ele era realmente filho, era considerado filho da filha de Faraó. Mas chegou num determinado momento que ele resolveu largar tudo. E o escritor aos Hebreus, ele relata de forma extraordinária essa decisão do Moisés, né? Que ele não quer mais ser chamado filho da filha de Faraó, e ele vai juntar-se ao seu povo que estava sendo oprimido, escravizado, oprimido. Ele abre mão de todos os seus privilégios
lá do Egito para sofrer juntamente com os seus irmãos e irmãs. Isso representou prejuízo na vida de Moisés? Claro que não. Moisés se tornou um dos maiores líderes do Velho Testamento, um exemplo de mansidão, não é isso? Grande Moisés, teve face a face com aquela revelação de Deus, que traz para o povo os 10 mandamentos. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Como é que está a sua vida? Você está disposto? Você está disposta a perder alguma coisa para ganhar lá na frente algo muito maior? Mas do que você está falando, pastor? Será que eu tenho que abrir mão do meu emprego, meu bom salário, do conforto onde eu vivo? Será que é isso? Tem que fazer um voto de pobreza? Não é isso. A gente tem que perder, fundamentalmente, sabe o quê? Todos nós. Nós temos que perder o orgulho. Perder o orgulho. C.S. Lewis escreve num dos seus livros o seguinte, ele dizia, olha, o orgulho, para mim, é o pior pecado que existe. Porque o orgulhoso, ele olha sempre de cima para baixo. Ele não consegue olhar para cima para ver que tem alguém maior do que ele. Ele olha sempre de cima para baixo e ele acha que os outros são menores do que ele. Ele é extremamente competitivo. O orgulhoso tem que mostrar que ele sabe, que ele pode. O orgulho é terrível. E ser orgulhoso, inclusive, é muito chato. Ser orgulhoso é muito chato. Sabe por quê? O orgulhoso, ele não pode nem brincar de esconde-esconde. Né? Sabe por quê? Porque ele se acha. Né? Então é chato. É ruim. E esse orgulho é o quê, gente? Esse orgulho é aquela pretensão da gente achar que pode conduzir a nossa vida. É aquela presunção de achar, de se postar na vida como autônomo. A gente ora, a gente vem à igreja, a gente cultiva a religião, mas na prática, no dia a dia, quem dá as coordenadas somos nós. E por isso a gente bate a cara na parede muitas vezes, e por isso a gente se dá mal muitas vezes. Então a gente tem que perder o medo. Perder o medo de se entregar plenamente nas mãos de Deus. Não são apenas os pastores ou os missionários que devem se entregar completamente nas mãos de Deus. Cada homem, cada mulher que segue a Jesus precisa se entregar. Quem quiser vir a mim, venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é também eu zerar a autoestima, não é isso. Mas é entregar o controle da vida nas mãos de Deus, de verdade. De verdade. Não é que também eu não vá mais tomar decisões na vida. Tá? Não é isso. Mas é ter uma vida saudável, equilibrada. Então é perder o orgulho, perder a vaidade, perder o egoísmo, para a gente achar as coisas que realmente são importantes na vida. A gente vai ganhar quando a gente perde o orgulho, quando a gente perde a vaidade, quando o egoísmo é sufocado na nossa vida, a gente ganha. A gente ganha uma vida mais leve. A gente ganha o viver de forma mais tranquila.
A gente ganha amigos, a gente ganha amigas de verdade. A gente ganha uma família mais unida, uma família onde o amor possa prevalecer. A gente ganha uma igreja onde a comunhão se torna mais real, profunda. Uma igreja que se mostra para a sociedade e ganha a sociedade, não porque precise de um projeto especial, mas ganha por causa da sua vida, do seu jeito de viver. Que eu creio que é o fundamental nos dias de hoje. Perder para ganhar. Perder o medo de orar da seguinte forma: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, começando da minha vida. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. E eu sei que eu não estarei embarcando numa canoa furada. Eu sei que estarei embarcando na maior e mais extraordinária aventura e projeto da minha vida. Porque não há um projeto maior na nossa vida do que seguirmos a Jesus, de nos entregarmos completamente para Jesus, de perdermos algumas coisas que de fato são muito ruins para nós e de ganharmos uma vida abundante, uma vida nova, uma vida que vale a pena ser vivida. Perder para ganhar. O Mateus, no primeiro momento, estava perdendo um grande emprego, estabilidade, prestígio, mas ele não titubeou. Siga-me! Ele se levantou e seguiu a Jesus. De repente você está precisando fazer isso. Se levantar do seu lugar confortável. Seguir de fato e de verdade Jesus. Senhor, estou aqui. Faz a tua vontade na minha vida. As coisas que eu preciso perder, que eu perca para ganhar aquilo que de mais importante o Senhor tem para dar para a minha vida. Talvez você precise perder alguma coisa para ganhar o seu cônjuge de volta. Talvez você precise perder alguma coisa para ganhar o seu filho, a sua filha de volta. Talvez você precise perder alguma coisa para ganhar aquele amigo, aquela amiga de volta. Então, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. É preciso, em vários momentos da nossa vida, perder para ganhar. Deus te abençoe. Amém? Amém. Esse amém, o pastor Gustavo, dá licença. Esse amém é um amém, está frio, né? Domingo de manhã, mas foi um amenzinho tão fraco, né? Que não vai acontecer nada. Então, é preciso perder algumas coisas da nossa vida, para nós ganharmos aquilo que Deus tem para nos dar. É preciso perder para ganhar. Amém? Ah, que maravilha. Melhorou. Obrigado, gente. Deus abençoe.